Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Comece o Seu Livro. No primeiro vídeo nós falamos sobre como hackear a sua mente para escrever um livro, né? Como desconstruir aquelas primeiras barreiras para você escrever um livro. Se você não assistiu esse primeiro vídeo, por favor, assista esse primeiro vídeo que com certeza vai agregar para você. E já nesse vídeo a gente vai falar então sobre um tema que interessa muita gente, né? Como pegar aquela ideia geminal que a gente tem e transformar numa estrutura, num enredo para conseguir escrever um livro. O primeiro passo para você transformar sua ideia num livro, digamos que você tem aquela ideia bem geminal, né? Eu pensei num personagem assim assim, que passa por isso e por aquilo. O primeiro passo é você escrever um pequeno resumo da sua história. Você vai dizer, Vilto, beleza, mas por onde eu começo? Você pode começar respondendo as 5 perguntas básicas do jornalismo. Se você não conhece, as perguntas são quem, como, onde, quando e por quê. Monte um resumo que responda essas 5 primeiras perguntas, né? Quem? Quem é o personagem? Como, né? O que aconteceu? O que, né? Como que foi? O que aconteceu? Onde que foi? Quando? Né? Então comece pensando nessas 5 perguntas básicas e elabore um resumo da sua história. Depois disso nós vamos para o segundo passo, que é diferenciar fábula e trama. O que é fábula e trama, né? Essa definição ela vem de uma escola de crítica literária que são os formalistas russos. E basicamente, né, vou falar de um jeito bem simplificado aqui, a fábula é aquela história na sua forma mais crua. Uma pessoa saiu de casa, foi atropelada e morreu. Essa é a fábula. A trama é a forma como a gente vai contar essa fábula. Porque existem 1000 formas de você contar essa mesma fábula, né? Então pense o seguinte, eu vou começar contando essa história do momento em que o personagem viu um carro vindo em sua direção e que ele percebeu que a vida passou pelos seus olhos. Olha, essa ideia eu tô aqui bolando agora, né? Inventando aqui no vídeo, não estava pro script. E aí esse cara ele vai ver a vida passar na frente dos olhos dele. E depois, então, na história, no decorrer da história, é que o escritor vai contar como que era a vida dele, né? As coisas que ele deixou de realizar, por exemplo. Então, essa escolha que o escritor faz de começar do momento, às vezes, mais crítico e depois contar o que aconteceu até chegar àquele momento, isso é a trama. Ele pegou aquela fábula e reorganizou ela de uma forma que fosse mais interessante para o leitor. Então, como você já tem aquele resumo do como, onde, quando, porquê, fica mais fácil de você conhecer a sua fábula. E a partir disso você vai gerar a sua trama. A sua trama você vai dividir em 3 atos, que é o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Então, aquele primeiro resumo que você tinha, você vai agora escrever 3 resumos, que é o resumo de cada ato da sua história. O primeiro ato é o ato da apresentação. Então escreva um pequeno resumo que seja a apresentação. O que vai ter aí nesse primeiro ato, né? A apresentação do personagem, mostrar como é o mundo desse personagem e principalmente revelar o seu conflito, né? Já que toda a história ela precisa ter um conflito, um personagem precisa ter um conflito, um enredo precisa ter um conflito. Isso tudo aparece no primeiro ato. O segundo ato, que nós podemos chamar de confrontação, que seria a segunda parte, nesse segundo resumo que você vai fazer, é onde o personagem realmente embarca na história, né? Todo personagem ele tem uma espécie de destino a encarar, né? Alguma coisa que aconteceu lá no final do primeiro ato que o leva no segundo ato a confrontar. Por isso que a gente diz que o segundo ato é o ato da confrontação e é o coração da história. Então, nesse segundo resumo você vai se dedicar a criar confrontos, né, que mostrem quem é esse personagem. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar um pouco sobre desenvolvimento de personagem. Mas este é o segundo ato. E a terceira parte, o terceiro resuminho que você vai fazer, então, é o do terceiro ato, que é o ato da resolução. É onde a gente descobre, será que o personagem vai conseguir aquilo que ele desejava? Será que ele vai conquistar aquilo que ele desejava? E se conquistar, né, quais que são as consequências disso? Então, por isso que esse é o terceiro ato, essa terceira parte do resumo é a resolução. Então, se o primeiro passo é produzir um pequeno resumo e o segundo passo é produzir, então, 3 resumos, né, um para cada ato,
No terceiro passo aí da nossa estrutura, do nosso roteiro para a elaboração de uma história, a gente vai desenvolver melhor cada ato. Então, aquele resumo que você pegou do primeiro ato, agora prepare-se, porque agora você tem mais questões para responder. E, inclusive, vou deixar uma tabela aqui que você pode clicar, baixar, que vai ter isso detalhado para você preencher, então, ato por ato da sua história. Mas vamos lá, deixa eu explicar melhor para você um pouquinho de como é o primeiro ato. No primeiro ato, nós começamos pela apresentação do personagem, né? Quem é essa pessoa? O que ela quer? O que ela deseja? Como é ela no mundo comum dela? Com quem ela se relaciona? Então, a gente começa por esse ponto, até que acontece um incidente inicial. Alguma coisa que coloca aquele personagem num novo caminho, num novo rumo, num novo destino. Esse incidente inicial é fundamental para a gente ter uma história. E então o personagem vai embarcar depois desse incidente inicial em uma nova vida, em uma nova narrativa, em uma nova trama para sua vida. Ele pode ser demitido, ele pode perder alguém importante, ele pode ter que encarar algum desafio. Existem milhares, de incidentes iniciais. Mas é importante que aconteça alguma coisa que tire o personagem daquele mundo comum dele e que o leve a um novo momento da vida dele. E em seguida nós temos a crise inicial, então, onde ele vai questionar seus valores, questionar por que está acontecendo aquilo com ele, vai tentar talvez fugir, e então a gente vai chegar ao clímax do primeiro ato, onde eu gosto de chamar de pequena vitória, Ele obtém alguma espécie de vitória, de uma pequena realização, que vai fazer com que ele tenha um pouquinho de fé para continuar naquela história, para conseguir encarar aquele desafio, para dizer, não, eu vou em frente, eu quero resolver meu conflito, e isso vai empurrar ele então para o segundo ato da história. Muito bem, pega agora o seu resumo do segundo ato, porque agora você vai ter novos passos, então novas etapas para cumprir no segundo ato. O começo do segundo ato é povoado por muitos obstáculos. Então a gente tem, assim, no primeiro momento, obstáculos físicos, obstáculos sociais, obstáculos psicológicos. Mas para que servem esses 3, 4 ou menos ou mais obstáculos? Para mostrar como é o nosso personagem. Ao mesmo tempo que a gente vai cada vez minando mais a confiança dele, abalando mais quem ele mesmo é. E é por isso que é tão importante você construir bem esses obstáculos. E principalmente, criando coincidências que o empurrem cada vez mais para dentro da história, para que o leitor fique atento, querendo saber o que ele vai acontecer. Aí você vai dizer, Vilton, mas eu não escrevo mistério, eu não escrevo suspense, esse tipo de narrativa não me interessa. Tudo bem, mas a ficção ela se constrói em cima de o leitor querer descobrir para onde aquela pessoa vai, o que essa pessoa quer, o que ela deseja, ela vai conseguir? Essas são perguntas que nos empurram na leitura de um livro, mesmo num livro que não tem a pretensão de ser um livro de mistério, de suspense e etc. E após esses obstáculos, onde é provado o valor do nosso protagonista, ou é mostrado um outro lado da personalidade dele, já que ele pode ser um grande picareta, nós chegamos ao meio da história. E esse acontecimento do meio pode ser alguma coisa como o personagem se apaixonar por alguém, uma paixão muito forte, ou pode perder alguém que era um aliado, alguma coisa muito impactante, já que o passo seguinte vai ser o desastre. Então alguma coisa muito desastrosa acontece, isso impacta profundamente a vida do personagem, e então nós temos aí o desastre, que o leva à crise, a um novo momento de questionamento, a um novo momento de, poxa, será que eu vou conseguir? Poxa, parece que tá dando tudo errado. E você vai se perguntar assim, Vilton, poxa, parece que a gente quer sempre ferrar o nosso personagem. Na verdade, as pessoas se interessam muito mais por histórias onde as pessoas vão se ferrando do que se a gente fosse ler uma história que é dando tudo certo. Se você quer uma história de superação, mesmo naquelas biografias de superação, o que a gente tem é uma série de desastres para depois ter uma reviravolta. Então, esse momento do desastre, seguido pela crise, eles são fundamentais no segundo ato do livro. Até porque a gente vai desencadear, então, no clímax do segundo ato, um momento onde uma grande vitória é alcançada, e essa grande vitória aguça o senso de finalidade dos personagens, É aquela coisa tipo, cara, já que a gente chegou até aqui, a gente vai até o fim, Então isso é um momento meio
falando assim dá um ar meio épico, né? Mas pode ser até uma coisa muito pequena, como conseguir com... Pequena não, né? Que não existem coisas pequenas na narrativa. Tudo é narrado de um jeito a ser mostrado, a ser notado. Então algo como um pai finalmente conseguir comida para os seus filhos pode se tornar algo muito grande, uma grande vitória. É por isso que é importante essa vitória no final do segundo ato. E então o seu terceiro resumo, agora que você vai desmembrar aí, né? O terceiro ato, ele é composto das seguintes etapas, né? Primeiro, um obstáculo crucial. Algo que seja crucial em toda a jornada daquele personagem e que faça com que o personagem revise os seus objetivos e deixe claro para o leitor que ele não pode falhar. Então nós temos o momento do clímax do terceiro ato, né? Um momento áureo da história, onde geralmente a gente tem uma confrontação, que pode ser física, numa história épica, que pode ser mental, né, numa história, sei lá, de confronto de pai e filho, pode ser uma luta verbal, mas existe algum tipo de confronto, pode até ser um confronto interior, do personagem percebendo alguma coisa, do personagem revivendo alguma coisa, encarando um trauma de infância. Então, esse momento do clímax do terceiro ato é o momento mais alto da história e mais importante da história. E para finalizar, nós temos então o desfecho da história, onde é narrado, né, quais são as consequências dessa vitória, quais que são as consequências dessa descoberta, desse confronto que aconteceu no clímax. E por fim nós temos então o fim, onde às vezes um novo conflito pode começar, alguma coisa pode acontecer que deixe claro que aquela história é como na vida, né, que às vezes uma história para de ser contada na vida, mas ela continua, a vida continua acontecendo. Então, essa é uma ideia um pouco do que acontece no fim. Então, nessa terceira etapa aí da nossa elaboração do planejamento do livro, você vai ter muito trabalho, que é desmembrar cada um dos três resumos aí que você tinha feito na segunda etapa e desenvolver ele de acordo com esse roteiro que eu propus. Viu, tu pode faltar um dos passos? Pode. Viu, tu pode inverter a ordem dos passos? Pode. Né? Esse tipo de pergunta eu recebo com bastante frequência. Então, como eu já comentei, vai ter aqui no resumo dessa aula um botão ali para você clicar e acessar um esquema aí dessa estrutura para você poder ver com mais detalhes. E por último, eu vou falar aqui bem rapidamente para essa aula não se alongar mais, queria falar para você sobre a teoria da iluminação do personagem. Olha só, essa teoria que, gente, é muito doida e muito simples na verdade, que é uma teoria do Henry James e que vai ajudar você nesse processo até de construção do enredo da sua história. Qual que é a teoria? O Henry James imaginou, né, que os nossos personagens, o nosso protagonista, era como se ele estivesse no centro de um quarto escuro. E em cada canto desse quarto houvesse uma luminária. E a história nada mais fosse do que o percorrer pelos cantos desse quarto, desse galpão, que seja. Ou seja, imagine que, vamos dizer que fosse uma câmera, né? E a câmera fosse a história. E em cada momento ela fosse percorrendo os cantos desse quarto junto com o nosso personagem, que então rodearia por esse quarto. O que aconteceria? Cada luminária mostraria uma faceta diferente do nosso personagem. Por que eu acho essa teoria muito doida e acho que ela se encaixa com a estrutura que a gente até conversou? Imagine que você monte a estrutura da sua história para que, à medida que o personagem vá avançando na história, vá se mostrando uma nova faceta da sua personalidade. Então, em poucas palavras, essa é a teoria da iluminação do personagem, e essa teoria ela pode dar uma dimensão de profundidade muito grande ao seu personagem. Então, aconselho que você construa a sua história pensando, nessa situação, ela faz com que eu mostre alguma coisa a mais do meu personagem? Ela faz com que a história avance? Se não for nenhuma dessas duas coisas, corte essa cena fora. Se for, mantenha. E tente evoluir a narrativa à medida que você vai mostrando quem é o seu personagem. Diferentes expressões na história mostram facetas diferentes da personalidade dele. Então esse é o nosso quarto passo. E qual que é o quinto passo agora, Vilton? Começar a escrever. Você já hackeou sua mente, você já planejou sua história, você já sabe agora, já tem uma teoria aí de criação de personagens para você trabalhar.
Agora você pode começar a escrever, desenvolva os enredos, desenvolva o roteiro da sua história, mas principalmente comece a escrever. E essa teoria que eu falei bem rapidamente é só uma das teorias que existem, né, sobre criação de personagens, já que esse é um assunto que rende um curso inteiro. Mas aqui a gente não teria tempo para aprofundar tanto. E entre tantos assuntos, é por isso que no próximo vídeo eu vou falar sobre narrador, que é a ferramenta base para todo grande escritor. Além, é claro, de apresentar para vocês uma novidade que eu estive preparando aí há muito tempo e que vai ajudar você a dominar a criação de personagens, narrador e muitas outras ferramentas ligadas à escrita criativa. Então eu vejo você no próximo vídeo.